2004. A sonda espacial Cassini aproxima-se do planeta anelado Saturno e de suas 56 luas. E encontra algo quase inimaginável. Condições favoráveis à vida. E se essas condições são tão possíveis, o que encontraríamos em outra galáxia, em um planeta semelhante à Terra? Mistérios do espaço. Alienígenas. Há milênios, nós humanos temos olhado para o céu e nos perguntado se estamos sozinhos no universo. Hoje em dia, estamos mais próximos do que nunca da resposta. Alguns cientistas acreditam que teremos a primeira visão de nossos parentes extraterrestres em um futuro próximo. Espero que seja nos próximos 10 anos. Mas por mim, pode ser na semana que vem. Quanto antes, melhor. Além disso, esses alienígenas podem estar não em planetas distantes, em galáxias inexploradas, mas bem aqui, no nosso próprio sistema solar. Os cientistas estão perto de provar a existência de extraterrestres vivendo nos ambientes mais adversos. Nosso safari rumará para 7 destinos no nosso sistema solar, para investigar onde essas criaturas poderiam estar e qual seria a sua aparência. Esses territórios exóticos são extremamente inóspitos. A vida, como a concebemos, sucumbiria em instantes. Mas seres extraterrestres podem ser bem mais resistentes do que imaginamos. Da mesma forma que estamos descobrindo com um grupo surpreendente de seres vivos do nosso próprio planeta. Até poucas décadas atrás, acreditávamos que o nosso planeta fosse inigualável. Seria o único que conhecemos até hoje que tenha permitido a evolução de milhões de espécies. Graças à abundante luz solar, às águas quentes e ao clima acolhedor. Concluímos assim que estas seriam condições indispensáveis à vida, descartando sua presença em qualquer outro planeta conhecido do nosso sistema solar. Mas então, os biólogos começaram a examinar alguns dos lugares mais frios e escuros da Terra. E para surpresa deles, encontraram criaturas de vida ativa. Os biólogos chamam esses organismos de extremófilos. Alguns prescindem de luz e oxigênio. Outros sobrevivem sob pressões atmosféricas extremas. A vida pode surgir praticamente em qualquer ambiente. Considere a Antártica. Depois de anos de pesquisas nesta região, árida e congelada, os cientistas duvidavam encontrar qualquer ser vivo. Mas em 1999, exploradores removeram uma pedra soterrada 2 metros abaixo do gelo. O que eles encontraram foi surpreendente. Quando quebraram a pedra, ela estava repleta de organismos minúsculos. A 56 graus negativos e debaixo de 2 metros de gelo compacto, seres vivos haviam encontrado abrigo. Os biólogos têm descoberto cada vez mais seres vivos, não cangurus, sabe, mas formas mais simples de vida. Seres vivos que sobrevivem em temperaturas muito baixas ou muito altas, em pressões muito altas, até em locais sujeitos a um grau elevado de radiação. Organismos vivos sobrevivem em uma variedade muito maior de ambientes do nosso planeta do que pensávamos. E se a vida é possível em condições extremas, não apenas aqui na Terra, mas em outras partes do nosso sistema solar, imaginem o que isso poderia significar. A menos que haja algo de muito miraculoso no nosso sistema solar e no nosso planeta, a vida deve ser algo muito corriqueiro, ou seja, deve haver vida em um grande número de planetas, e alguns deles devem ter dado origem à vida inteligente. Originalmente, éramos todos extremófilos. Nosso planeta era tão letal quanto qualquer outro. Em seu primeiro bilhão de anos,
a Terra foi impiedosamente atingida por destroços cósmicos. As colisões transformaram a superfície da Terra em um inferno em ebulição, onde a vida era insustentável. Mas depois que o sistema solar se estabilizou e a Terra começou a resfriar, a água surgiu, preparando o terreno para a vida. Em 1953, o pesquisador Stanley Miller provou numa experiência de laboratório como o início da vida na Terra foi simples. Ele misturou água com hidrogênio, metano e amônia, componentes da atmosfera terrestre primitiva. Depois, disparou uma corrente elétrica na solução para simular um relâmpago. Os resultados chocaram o mundo. Miller havia criado moléculas orgânicas chamadas aminoácidos, as unidades constituintes das proteínas de todos os seres vivos. Se relâmpagos contribuíram para a geração de vida na Terra, poderiam ter feito o mesmo em outros planetas? Sondas espaciais encontraram os componentes da experiência de Miller por todo o sistema solar, inclusive um essencial à vida. Uma das necessidades que qualquer forma de vida conhecida na Terra possui é água em estado líquido. Utilizamos indícios de água em estado líquido para guiar nossa busca por regiões habitáveis. Nossa viagem dirige-se para 7 planetas, alguns possivelmente ricos em água, onde cientistas acreditam que alienígenas podem se esconder. Embora os seres vivos de lá possam ter surgido quase da mesma maneira que na Terra, a aparência deles é mera especulação. Começaremos por um mundo que sempre estimulou nossa imaginação. Nosso planeta vizinho, Marte. De todos os planetas em que procuramos por seres vivos, ele foi o mais estudado. O cientista que pode ser o primeiro a ver marcianos se eles forem descobertos é Steve Squyres, o principal pesquisador das missões da NASA a Marte. Entre todos os planetas, Marte sempre provocou uma fascinação especial nos homens. Há muito tempo conhecemos o suficiente de Marte para saber que ele é o planeta que mais se assemelha à Terra. Ele pode ser o mais parecido com a Terra, com atmosfera e estações de ano. Mas nós, humanos, morreríamos rapidamente em Marte. O ar é rarefeito, 1% da pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. E Marte localiza-se numa região ruim de nosso sistema solar, próximo ao cinturão de asteroides. Sua atmosfera é muito delgada para protegê-lo. Asteroides bombardeiam constantemente sua superfície. Ventos violentos fustigam o solo arenoso de Marte e causam tempestades de areia que castigam o planeta inteiro por semanas e geram tornados de 8 quilômetros de altura. As temperaturas equatoriais de menos 1 grau Celsius ao meio-dia caem para 34 graus negativos à noite. Dave Greenspan é curador de astrobiologia do Museu de Ciências Naturais de Denver. Segundo ele, Marte seria mais quente se fosse um planeta maior. Quando tomo café numa manhã fria, sei que um expresso pequeno vai esfriar rápido, ao passo que um café maior vai permanecer quente por muito mais tempo. Objetos maiores permanecem aquecidos por mais tempo, porque seu interior é protegido da parte externa onde ocorre o resfriamento. E planetas são exatamente assim. Um planeta pequeno se resfriará no início de sua vida. Um planeta maior como a Terra permanecerá aquecido por bilhões de anos, o que o torna um lugar melhor para se encontrar vida. Apesar das dificuldades, Marte sempre fascinou os cientistas, porque seu terreno parecia dar indicações de ser capaz de abrigar vida. Sua paisagem variada, com montanhas, vulcões e desfiladeiros profundos, não é muito diferente da Terra. Para os astrônomos antigos, essas paisagens pareciam oceanos e rios. Até um sistema de canais que não apenas abrigaria seres vivos, mas teria sido criado por eles. O americano Percival Lowell notou estas coisas e concluiu que eram tão retas e regulares em sua geometria que só poderiam ser obra de vida inteligente.
Bem, ele estava certo. O problema é que a vida estava na outra extremidade do telescópio. Ao ver isto através do telescópio, os olhos e o cérebro humanos começaram a interpretar coisas que não apareciam realmente ali antes. Lowell não era o único. Alguns cientistas ficaram chocados quando a sonda Viking 1 transmitiu esta imagem. Seria um rosto humano? Talvez criado por marcianos à sua própria semelhança? Até pouco tempo, não sabíamos com exatidão em que lugar do nosso sistema solar procurar por vida extraterrestre. Mas sempre soubemos como os alienígenas seriam depois que os encontrássemos. Inconsciente. Está desacordado. Geralmente, há mais do que uma mera alusão aos terráqueos nos nossos alienígenas. Aparentemente inconsciente. Hostis ou amáveis, eles geralmente parecem imagens mutantes de nós mesmos. Astrônomo sênior do Instituto de Pesquisa de Inteligência Extraterrestre da Califórnia, Zach Shostak, passou a carreira tentando escutar ondas de rádio de sociedades alienígenas distantes. Não há razão para pensar que eles sejam parecidos, pensem ou se comportem como nós, ou falem uma língua. É só observar a variedade de seres vivos na Terra para ver que a natureza gera muitas formas de vida. Mas se há seres vivos em Marte, como eles sobreviveriam em condições tão extremas? Desde os anos 60, cientistas já enviaram dezenas de sondas para o planeta vermelho. As primeiras imagens da paisagem desolada rapidamente destruíram qualquer esperança de encontrar seres inteligentes. Mas o que eles viram os surpreendeu. Embora não haja indícios de canais construídos por marcianos, há sinais de que realmente pode ter existido água em Marte. Alguns acreditam que o agitado planeta vermelho pode um dia ter sido azul. Há uns 4 bilhões de anos, Marte tinha uma atmosfera mais espessa. Certamente tinha água em sua superfície, talvez tenha desenvolvido vida. E à medida que as condições pioraram, os seres vivos tiveram que se adaptar. Os seres podem ter se adaptado, não morrido, porque ainda pode existir água no subsolo. Mas sem água na superfície, com temperaturas glaciais e uma atmosfera ultra fina, Marte é um planeta que apenas um tipo de criatura poderia gostar: um extremófilo. Extremófilos se desenvolvem nos ambientes mais adversos. Para ver onde eles podem estar se escondendo em Marte, vamos para Valles Marineris. Uma enorme fenda na superfície marciana 20 vezes mais larga que o Grand Canyon em alguns trechos e com uma profundidade quase igual à altura do Monte Everest. Lagos talvez já tenham recoberto esse vale. E esses lagos podem ter abrigado vida. Com o desaparecimento da água, os seres podem ter evoluído para sobreviver no ambiente mais hostil. Não saberemos como são esses extremófilos até encontrá-los. Mas eles podem assemelhar-se a criaturas que vivem em lugares remotos bem aqui na Terra. Um grupo especial de biólogos, os astrobiólogos, estuda a Terra em busca do tipo de seres que poderíamos encontrar no espaço cósmico. O astrobiólogo Rocco Mancinelli está à procura dos extremófilos de Marte. Se eles foram para o subsolo, e alguns sem dúvida foram, o que aconteceu com eles? Eles formaram bolsões de água salgada. Que tipo de organismo sobrevive em água salgada? Aquele que adora sal. O astrobiólogo Chris McKay acha que conhece o tipo de criaturas adoradoras de sal que sobreviveriam em Marte. Criaturas parecidas com as que ele encontrou em um dos locais mais salgados e áridos da Terra. O verdadeiro desafio para a vida em Marte é o desafio fundamental para a vida no Vale da Morte, a aridez. Essa adaptação é a mais difícil de todas. Há milhares de anos, um lago salgado recobria o Vale da Morte, assim como lagos recobriam os vales de Marte.
Este parece um lugar sem vida, um vasto horizonte branco, vazio e monótono. Porém, logo abaixo da superfície, encontramos camadas de algas e bactéria crescendo. Eles vivem em um ambiente diferente daquele que percebemos na superfície, sob vários aspectos. Esse lugar parece sem vida, estéril, e mesmo assim, quando cavamos, olha só o que encontramos. Debaixo do sal, há uma abundante camada de algas verdes que sobrevivem com a água e a luz que vazam para baixo. As algas alimentam micro-organismos que gostam de sal. Esse tipo de estrutura que vemos aqui nos desertos da Terra, leitos secos e lagos salgados, vamos encontrar também em Marte. Desertos salinos podem não ser os únicos lugares em que a vida se esconde no planeta vermelho. Aos enormes vulcões, alguns 5 ou 6 vezes maiores que os da Terra. A astrobióloga Penny Boston estuda as cavernas chamadas túneis de lava, que restaram depois que a lava vulcânica se dissipou. Há pouco tempo pensávamos que essas cavernas eram destituídas de vida. Elas não recebem luz do sol, e sem luz solar não há fotossíntese. Mas nos túneis de lava fora de Albuquerque, no Novo México, Penny encontrou sinais de seres excepcionais. Sabemos que Marte possui inúmeros túneis de lava, então aqui temos a chance de ver como eles se formaram e também dar uma olhada nos seres que os habitam. Penny encontra extremófilos em abundância. Eles obtêm energia nutrindo-se de minerais da parede da caverna. Estamos bem perto da parede. Você pode ver essas manchas brancas aqui crescendo sobre o basalto preto. E cada uma delas é como uma grande cidade para esses seres. Estão todos reunidos em pequenos depósitos no basalto. Eles estão adaptados a estas temperaturas congelantes. Nunca recebem luz e aproveitam o que conseguem encontrar no ambiente. Existirão criaturas como essas nas cavernas subterrâneas dos campos vulcânicos de Marte? Penny acha que sim. Vamos encontrar seres vivos e espero ter uma vida longa com saúde para que eu ainda possa estar aqui. Nós podemos até já ter avistado marcianos. Não em uma visita ao planeta deles, mas numa visita deles ao nosso. Há 16 milhões de anos, um asteroide atingiu Marte e lançou uma pedra de 2 quilos para o espaço. Surpreendentemente, a pedra foi em direção à Terra e caiu na Antártica. No seu interior, os cientistas da NASA, David McKay e Everett Gibson, conseguiram identificar contornos de fósseis. A água escavou pequenos túneis na pedra. E nesses túneis, os cientistas encontraram o que acreditam ser indícios de vida bacteriana. São pequenos micróbios e estão mortos. São fósseis. Em alguns casos, nem vemos a forma. Vemos as pegadas, os sinais de que estiveram aqui. Seres de Marte? Talvez. A busca está apenas começando. A NASA planeja mandar um veículo chamado Fênix para Marte. Fênix estudará a calota glacial do planeta e penetrará 1 metro abaixo da superfície. A NASA até planeja enviar visitantes humanos. Eles podem não encontrar os homenzinhos verdes de nossa imaginação, mas podem descobrir alguma forma de vida. Qual será a sua aparência? Provavelmente ela habitará o subsolo e terá capacidade de sobreviver com pouca água. Talvez seja um organismo que goste de minerais, como as criaturas dos túneis de lava do Novo México. Até a menor das descobertas teria grandes implicações. Provaria que a vida não é exclusividade da Terra, mas existe bem ao nosso lado. Nosso safari aos lugares do nosso sistema solar capazes de abrigar vida nos leva a ultrapassar o cinturão de asteroides
afastando-nos de Marte. Aqui, Júpiter é soberano. Mas este planeta, o maior do nosso sistema solar, é bem hostil à vida, devido aos seus gases tóxicos e à sua opressiva gravidade. Júpiter não é apenas muito frio, mas também tem uma atmosfera bem espessa, com dezenas de milhares de quilômetros de espessura, com amônia e metano, coisas que se usam para limpar o banheiro. Mas Júpiter possui mais de 60 luas conhecidas por nós. À primeira vista, essas luas seriam locais improváveis para se procurar vida. Suas atmosferas são delgadas e extremamente frias. A temperatura de Calisto é de incríveis 250 graus negativos. As sondas Voyage e Galileu detectaram pouca coisa além de gelo na superfície dessas luas, com uma dramática exceção. Io é uma das luas mais próximas de Júpiter. Quando a NASA enviou a Voyager 1 em Io, em 1979, os astrônomos ficaram surpresos ao ver a superfície repleta de vulcões gigantes. Io é o lugar com maior atividade vulcânica no sistema solar, cuspindo material vulcânico da superfície o tempo todo. O que poderia estar aquecendo o interior dessa lua gelada? Por incrível que pareça, é a força da gravidade de Júpiter. O planeta gigante exerce uma força gravitacional enorme sobre suas luas. Quanto maior a proximidade, maior a força. E ela é tão intensa que é capaz de deformar a crosta delas. No entanto, algumas dessas luas têm órbitas elípticas. Quando se aproximam de Júpiter, a crosta se deforma na direção do planeta. Quando se afastam, a crosta volta ao formato esférico. Esse movimento constante cria um atrito interno, que por sua vez gera calor. É como esfregar dois gravetos para criar fogo. A atração de Júpiter aquece Io de dentro para fora. Os gases vulcânicos e a ausência de água tornam Io inóspita à vida. Mas as outras luas de Júpiter estão mais distantes. Perto o bastante para serem aquecidas pela força gravitacional do planeta, mas longe o suficiente para a superfície não ser perturbada. 3 delas parecem especialmente promissoras para abrigar vida alienígena. A mais distante do planeta gigante, Calisto. Na superfície, Calisto lembra muito nossa Lua. Repleta de crateras e marcada por inúmeros impactos de asteroides. Esses impactos podem ter derretido o gelo da superfície por períodos breves, permitindo o surgimento da vida. Mas em 1998, a sonda Galileu detectou uma incubadora muito mais promissora bem abaixo da superfície de Calisto. Rochas radioativas e a enorme pressão em seu núcleo aquecem o seu interior. O calor pode estar derretendo a crosta, congelada de baixo para cima, criando um oceano oculto. E um oceano oculto pode significar vida oculta. Ao nos aproximarmos de Júpiter, encontramos a sua maior lua, Ganimedes. Ganimedes também é profundamente marcada. As arestas marcam a superfície como sulcos em um pneu. Os pontos brilhantes são crateras, que chegam a ter 5 quilômetros de diâmetro, provavelmente revestidas de gelo. Mas estas fotos fornecem as maiores pistas de onde a vida pode se esconder. Elas mostram geleiras em movimento. O movimento das geleiras de Ganimedes também pode indicar o aquecimento interior. Assim como Calisto, Ganimedes também poderia possuir um oceano oculto, recoberto por até 200 quilômetros de gelo. A terceira lua nesta etapa de nosso safari é a mais intrigante. Ela se chama Europa, e das 3,
e a mais próxima de Júpiter. Essa proximidade do planeta gigante pode significar que o núcleo de Europa é muito mais quente do que o núcleo de Calisto ou Ganimedes. Mas a superfície continua gelada. Essa é uma forte combinação para a vida, uma vez que haveria uma zona de temperatura intermediária. Fissuras gigantescas marcam a crosta congelada de Europa. Um sinal de que o gelo está em constante movimento. No nosso planeta, vemos as mesmas fissuras nas camadas de gelo que cobrem o Oceano Ártico. A superfície de Europa pode conter o maior oceano do Sistema Solar, 2 vezes maior que todos os oceanos da Terra juntos. Esses oceanos, se existirem, e é bem provável que pelo menos alguns deles existam, estão lá há muito tempo, 4 bilhões de anos ou mais. Será que nesse tempo todo não surgiu alguma vida nesse oceano? Bom, me parece bastante plausível. O ambiente no oceano de Europa é mais ou menos tão amigável quanto nos nossos oceanos para a existência de seres vivos. Na verdade, organismos do planeta Terra provavelmente conseguiriam viver no oceano de Europa. Mas os oceanos de Europa seriam muito frios, talvez até lodosos. E a luz solar jamais penetraria, graças a uma cobertura de gelo com até 15 quilômetros de espessura. Jamais imaginaríamos que poderia existir vida aqui se não fosse por uma descoberta revolucionária na costa do Equador. A quilômetros de profundidade do Pacífico, biólogos encontraram prósperas comunidades de poliquetas, caranguejos e até mesmo lulas. Essas criaturas sobrevivem a despeito da escuridão total, do frio extremo e da imensa pressão do fundo do mar. Elas se alimentam de bactérias que tiram sua energia não do sol, mas de elementos químicos que se desprendem do leito marinho. Podemos encontrar chaminés vulcânicas semelhantes em Europa, alimentando sua própria teia de vida. Para descobrir, cientistas da NASA querem enviar uma nave à superfície de Europa. Alguns gostariam de enviar um Cryobot, um robô que derreteria o gelo e enviaria uma sonda até a camada líquida abaixo. Não é tão difícil, é só ir derretendo o caminho, mas terá que penetrar não somente algumas centenas de metros, mas talvez algumas dezenas de quilômetros de gelo. Depois é só baixar uma linha de pesca com uma câmera de vídeo e uma lâmpada na ponta e olhar em volta. Em toda aquela água, é possível que formas muito simples de vida tenham evoluído. Talvez encontremos até criaturas tão avançadas quanto algumas existentes na Terra. Mas é mais provável que encontraremos micróbios. Mas mesmo neste caso, seria uma enorme mudança em nossa visão do surgimento e desenvolvimento da vida. Europa é quente. Mas e se o lugar for um dos mais frios conhecidos? Ou se seus lagos estiverem repletos de produtos químicos tóxicos em vez de água? Esses são os mundos que encontraremos à medida em que nosso safari prossegue pelo espaço. Em nosso safari em busca de vida alienígena, passamos por Saturno, onde o movimento violento dos gases sufoca a atmosfera. Também sentimos a força gravitacional do planeta, mais fraca que a de Júpiter, mas ainda assim formidável. Continuaremos adiante, mas é provável que haja organismos vivos aqui. Os anéis de Saturno também são extremamente inóspitos. Eles são compostos de rocha e gelo, tão pequenos quanto um grão de açúcar ou tão grandes quanto uma casa. Mas Saturno tem muitas luas, até agora foram identificadas 56. Nosso safari segue para a primeira dessas luas. Um pequeno satélite chamado Encélado, com apenas 500 quilômetros de diâmetro. Aqui, a força gravitacional é mínima, apenas uma fração da terrestre. E a atmosfera é praticamente inexistente. Quase a totalidade da luz solar que chega aqui é refletida de volta para o espaço, fazendo deste o objeto mais brilhante em nosso sistema solar. Até pouco tempo, imaginávamos que Encélado era frio demais para sustentar vida, mas estávamos enganados.
Em 2005, após uma viagem de 7 anos, a nave Cassini aproximou-se do pequeno satélite e detectou algo que surpreendeu a chefe da missão, a cientista Caroline Porco. Esta foi a imagem que chamou nossa atenção. Foi um choque. Essas brumas são compostas de água, de um geyser. O vapor e a água quente do geyser atingem o vácuo frio do espaço e explodem num jato de gelo. Em virtude da pequena força gravitacional, a nuvem de gelo pode ficar do tamanho da própria Lua. Caroline jamais viu algo parecido em qualquer outro lugar. É o sonho de um explorador planetário encontrar um corpo celeste como este. Esses jatos lançam vapor e neve centenas de quilômetros acima do Polo Sul de Encélado. A conclusão é uma só. O pequeno e gélido Encélado tem um interior extremamente quente. Assim como em Júpiter, a enorme força gravitacional de Saturno deforma seus satélites, provocando atrito e gerando calor interior. Pelo que sabemos até agora, a conclusão mais lógica é que existe água no estado líquido em Encélado, porque é quente. E os melhores modelos que podemos elaborar no momento para explicar o calor e os jatos parecem indicar que as temperaturas são suficientes para derreter a água. Calor, água no estado líquido. Até mesmo os pontos mais distantes de nosso sistema solar podem conter os elementos para a vida. Que tipo de criatura viveria nas águas escaldantes de um geyser? Graças às fontes termais da Terra, podemos ter uma ideia. Em certa época, ninguém acreditava que houvesse vida nas fontes quentes do Parque Nacional de Yellowstone. Mas foi então que biólogos descobriram nessa água micróbios que alimentam-se de produtos químicos dissolvidos nela. Atualmente, eles são chamados de termófilos. Os mais resistentes sobrevivem em água fervente. Poderia haver termófilos em Encélado? Para descobrir, vamos examinar mais de perto este geyser extraterrestre. A superfície é fria demais para ver qualquer forma de vida. A temperatura aqui é de 200 graus negativos. Mas e quanto à água quente no interior? Na bruma de gelo acima de Encélado foram encontrados dióxido de carbono e metano, elementos químicos que poderiam alimentar seres vivos da mesma forma que as fontes de Yellowstone alimentam os micróbios que vivem nelas. Temos um corpo celeste que muito provavelmente tem água em seu interior. Já sabemos que ele possui compostos orgânicos simples e uma série de outras coisas que fazem dele um corpo de grande interesse astrobiológico em nosso sistema solar. Se Encélado causou um choque, outra lua de Saturno, Titã, surpreendeu os astrônomos. Talvez seja o local menos propício à vida. Titã recebe uma quantidade mínima de luz solar. Cerca de 1/1000 da que incide sobre a Terra. Sondas enviadas a Titã detectaram gelo, mas não água no estado líquido. E sob temperaturas de 200 graus negativos, esse gelo é tão rígido quanto uma pedra. O que faria de Titã um ambiente promissor para a vida alienígena? Surpreendentemente, sob muitos aspectos, Titã lembra a Terra, mas não o planeta que conhecemos hoje. Titã é o corpo celeste que se destacou no sistema de Saturno, pois há muito tempo suspeitávamos que havia um ambiente na superfície, não apenas similar ao ambiente que encontramos na Terra, mas similar ao ambiente que existia na Terra antes do surgimento da vida aqui. Titã intrigava tanto os cientistas que a nave Cassini foi enviada para sondar essa lua em 2005. Foi a missão de superfície mais distante já realizada. A sonda detectou apenas montanhas e planícies. No entanto, em um voo seguinte, a Cassini localizou uma linha costeira.
Em pouco tempo, milhares de lagos foram encontrados. Pelo menos um deles era maior que os grandes lagos da América do Norte. Foi a primeira vez que se detectou líquido na superfície de outro corpo celeste. Parece Minnesota, exceto que os lagos não são de água e sim de gás natural no estado líquido. No entanto, não deixa de ser um líquido. E isso não é neve, são flocos de metano. Assim como a Terra, Titã possui um clima. Mas é de um tipo psicodélico, existem até mesmo furacões de metano. Não é água. É metano fazendo exatamente as mesmas coisas. Chovendo, evaporando, fluindo em rios. Assim temos algo que faz basicamente tudo o que a água faz na Terra. Só que em Titã é metano. Um cenário semelhante pode ter existido na Terra 4 bilhões de anos atrás, o que leva os cientistas a supor que Titã também poderia ser uma incubadora para a vida. A química continua nessas temperaturas baixas. É muito lento, mas Titã teve 4 bilhões de anos para as reações químicas ocorrerem, e talvez nesse período alguma coisa tenha surgido. Isso teria que ocorrer na ausência de água líquida, algo que nunca foi visto antes. Mas os cientistas não descartam essa hipótese. O metano tão abundante em Titã poderia substituir a água. Usado na Terra como combustível, o metano era antes considerado tóxico para qualquer tipo de vida. No entanto, em 1997, pesquisadores analisaram formações de metano congelado encontradas no Golfo do México. Eles ficaram surpresos ao encontrar colônias de insetos semelhantes a centopeias, vivendo em meio à substância. Eles imaginam que esses insetos consomem bactérias que se alimentam do metano. De modo geral, das coisas que consideramos letais, muitas delas podem sustentar a vida. Se houver um meio evolucionário de captar essa energia em vez de permitir que ela o destrua, isso pode ser recompensador. Pode haver mais uma complicação para a vida na superfície de Titã. Com campo magnético fraco demais para servir de escudo, os seres vivos na superfície ficariam expostos à radiação cósmica. No entanto, não seria um problema para um extremófilo, como já foi comprovado na Terra. Biólogos encontraram vida em abundância próximo ao reator nuclear de Chernobyl, até mesmo nadando em líquido radioativo, alimentando-se de moléculas em decomposição. As formas de vida de Titã poderiam fazer a mesma coisa. Para encontrar vida em Titã, talvez seja preciso mergulhar em seus lagos de metano, onde poderemos encontrar bactérias que consomem substâncias químicas. Também poderemos encontrar micróbios resistentes à radiação não muito diferentes dos encontrados em Chernobyl, vivendo em suas placas de gelo. Organismos que consomem metano podem liberar calor, derretendo o gelo e possivelmente criando uma nova fonte de vida. Sem dúvida alguma, a vida em Titã seria diferente. Mas ainda não visitamos o mundo mais bizarro onde poderia existir vida. E ele fica muito mais perto de casa. Nosso safari pelos mundos capazes de abrigar vida nos levou longe. Visitamos desertos gélidos, oceanos submersos e lagos de metano. Mas o mundo que estamos para conhecer talvez seja o mais extremo de todos. Em nossa última parada, voltamos em direção à Terra, até Vênus, nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar. Se houver vida aqui, ela poderia existir em qualquer outro lugar. Para chegar à superfície de Vênus, temos de atravessar uma densa camada de nuvens amarelas com 65 quilômetros de espessura e uma composição semelhante ao ácido de bateria. A atmosfera aqui é 90 vezes mais densa do que na Terra, intolerável para o ser humano. No solo, há vulcões extintos e rios de lava até onde a vista pode alcançar. Eles cobrem 85% da superfície do planeta.
É difícil acreditar que Vênus já teve vastos oceanos. Basicamente, houve um efeito estufa descontrolado em que houve um aquecimento. Os oceanos começaram a evaporar e, com isso, o vapor d'água foi para o ar. Bom, o vapor d'água é um potente gás do efeito estufa e isso provocou o descontrole. Os oceanos ferveram e o CO2 foi parar na atmosfera. Assim, hoje temos um planeta muito quente tomado pelo efeito estufa. Com temperaturas em torno de 460 graus Celsius, Vênus é mais quente que Mercúrio, o planeta mais próximo ao Sol. Não é uma superfície propícia à vida. A vida que conhecemos não pode existir na superfície de Vênus porque moléculas orgânicas seriam destruídas pelos gases quentes. No entanto, paramos aqui não por causa do que há no solo, mas pelo que há no ar. Em 1982, a espaçonave russa Venera 14 visitou Vênus. Nas nuvens, a 50 quilômetros de altura, foram detectadas temperaturas muito mais amenas do que na superfície. Além disso, foram encontradas moléculas fundamentais à vida, H2O. Até então, toda a água encontrada fora da Terra estava no estado sólido. Somente nas nuvens de Vênus foi encontrada a água no estado gasoso, uma possível incubadora para a vida. No entanto, as nuvens de Vênus também estão repletas de enxofre. Antes, imaginava-se que nada poderia viver no enxofre. Mas cientistas analisaram dos líquidos mais ácidos da Terra em uma mina na Califórnia. Em meio ao ácido sulfúrico capaz de corroer metais, tecidos e dissolver a pele humana, eles encontraram vida. Extremófilos adaptados ao ácido. Esses organismos se alimentam de compostos de enxofre como o sulfureto de ferro, consumindo o ferro e liberando o enxofre. Extremófilos como esses poderiam estar flutuando sobre Vênus? David Greenspan considera possível. Nas nuvens de Vênus pode haver organismos baseados em enxofre. O enxofre absorve a luz ultravioleta de um modo interessante e imagino que aconteça algum tipo de reação fotoquímica na qual a luz ultravioleta converta substâncias químicas em um estado de energia superior que, por sua vez, serve de alimento. Como seriam esses alienígenas se os encontrássemos? Eles teriam de suportar altas temperaturas e uma pressão atmosférica enorme. Também teriam de sobreviver em um meio ácido mortal para a maioria das formas de vida. Talvez seja uma versão mais resistente dos extremófilos encontrados na mina californiana. Constantemente encontramos vida em lugares que consideramos inóspitos. Assim, sempre que dizemos, é impossível, não pode haver vida nas nuvens de Vênus, acho que precisamos ter cuidado. Isso pode refletir nossa própria ignorância e as limitações de nossa imaginação e não as verdadeiras limitações da criatividade da natureza que parece encontrar soluções para esses problemas. Enquanto nosso safari retorna ao mundo azul, exuberante e repleto de vida na Terra, podemos ver por que referenciamos suas dádivas mantenedoras da vida. Mas como descobrimos, até mesmo os ambientes mais extremos são capazes de abrigar seres vivos. Extremófilos podem lembrar a primeira versão da vida em nosso universo. E poderiam até mesmo ser a mais comum. Mas poderiam ter evoluído além dessas formas modestas? Seria possível haver vida inteligente lá fora? Há mais de 40 anos, cientistas do Instituto SETI, na Califórnia, vêm examinando os céus em busca de uma resposta para essa pergunta. O astrônomo Seth Shostak acredita que será capaz de identificar o som de uma vida alienígena quando ouvi-la. Temos alguns projetos de observação para tentar encontrar sinais. Os maiores são as buscas por rádio. Para isso, usamos grandes conjuntos de antenas. Apontamos essas antenas para sistemas estelares próximos, onde pensamos que exista planeta semelhante à Terra. Apontamos nessa direção, esperando captar um sinal que nos diga que existe alguém lá inteligente o bastante para construir um radiotransmissor.
Este é um safari que nunca sai de casa. Recentemente, astrônomos captaram luz suficiente para deduzir a composição química de planetas em sistemas solares distantes. Foram encontrados elementos que podem ajudar a formar o RNA, um dos elementos constituintes da vida aqui na Terra. E na constelação de Libra, a 20 anos-luz de distância, uma equipe de astrônomos europeus encontrou um planeta que pode ser quente o bastante para ter água líquida na superfície, assim como a Terra. Enquanto isso, 4 espaçonaves lançadas nos anos 70 seguem para os pontos mais distantes de nossa galáxia. A bordo de 2 delas, há um mapa de nosso sistema solar e a imagem de um homem e de uma mulher. As outras 2 levam amostras de urânio, cuja taxa de decaimento permite a datação da sonda, independente da linguagem. As 2 espaçonaves também levam a mensagem mais universal de todas, uma gravação que inclui uma composição de Bach. Mas não esperem notícias tão cedo. Os cartões postais intergalácticos da Terra levarão 80 mil anos para chegar à estrela mais próxima. Nossa busca por vida além da Terra apenas começou. Há bilhões de planetas a serem explorados. Cada um deles apresenta possibilidades de abrigar vida, até mesmo vida inteligente. Diante dessa enormidade, a ideia de que somos os únicos no universo não é nada razoável. Acho que a questão de estarmos ou não sós é profundamente importante para os seres humanos em geral. Se você está consciente, precisa realmente fazer essa pergunta. Em algum lugar, numa galáxia conhecida ou desconhecida, algo ou alguém pode estar olhando para o espaço, observando a Via Láctea e se perguntando: existe vida lá? Versão Marshmallow São Paulo. Eles vão mostrar a ciência aplicada à vida cotidiana. Ciência em Casa estreia a seguir no Nat Geo.